Salve, salve galera, nossa prosa sobre cachaça está de volta, estamos molhando a palavra e hoje o assunto vai ser um elemento super importante dentro da produção de cachaça, que são as leveduras. Eu tenho um convidado super especial que vai contribuir sobre esse universo aí, porque o cara manja dos paranauê, que ele faz a própria levedura, né? Então, vos apresento... Tcharam! É isso aí, galera. Eu tô aqui com o meu amigo Luciano, produtor de Luciano Souto. Luciano Souto, Produtor de cachaça em Minas Gerais. E dentro do que eu falei na introdução, a gente vai desmiuçar o melhor. O Luciano vai contar pra gente algumas características de processo de produção e do elemento tão importante que é o fermento, que é, de certa forma, o coração também da produção. Sem dúvida, Obrigado, e a alma. Pelo tempo aí com a gente. Imagino. Então eu queria pedir pra você contar um pouquinho aí do processo de produção de cachaça, como você faz a sua cachaça e dar uns detalhes desse fermento. O que é esse fermento, né? Legal. Bom, meu nome é Luciano, você já me apresentou. Eu sou produtor de cachaça em Minas Gerais, em Alvinópolis, da Colombina, que está fazendo 100 anos esse ano. Obrigado pelo convite, né, primeiro. A gente, para falar um pouco de cachaça, você tem sempre que separar basicamente em duas etapas fundamentais. Primeiro é a fermentação, depois a destilação. Isso tem uma série de características que vão ser formadas nessas duas etapas. A cachaça, como é um destilado de cana, de um produto que tem uma base muito rica, né, a cana-de-açúcar, a fermentação é muito importante e ela confere características sensoriais que são muito fundamentais naquilo que a gente entende como cachaça. Aquele espectro enorme de sabores que um produto pode ter, a cachaça é muito rica, né? E a fermentação nossa, no caso, que eu gostaria de falar um pouco, ela é baseada num sistema muito já tradicional, antigo, né? Na fazenda muito antigo, e com muitos produtores que ainda utilizam desse fermento que a gente chama de fermento caipira, né? Que nada mais é do que uma fermentação criada lá no próprio local, lá na fazenda. A gente não traz um fermento de fora. Isso não quer dizer que desmerecer nenhum outro tipo de fermento, sim. Primeira coisa, né? Porque você tem produtos de muito boa qualidade que vêm de fora e que os produtores também utilizam. A gente não precisa desmerecer nada, mas a característica sensorial de um fermento caipira, no nosso caso ele é feito à base de fubá de milho com toque suave de limão, ele vai transferir para o destilado, na hora da destilação, algumas características que vão remeter à origem. Tá. Então, isso tem muito a ver. Então, a criação da levedura, a levedura ela é gerada no ambiente com base no açúcar que você gera. Tipo um levain da cachaça. Exatamente. É um fermento, né? Legal, legal. É um levain mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse campo. Você falou dessa questão de características. Assim, para quem tá acompanhando, que não bebe tanta cachaça ou às vezes gosta do conhecimento, mas provou muito pouco. Como identificar uma característica assim que você como produtor sabe que vem dessa fermentação? Como identificar isso assim no cachaça? Até aí agora eu vou, antes de você começar a falar, só para pontuar, assim, essas referências primárias, elas ficam muito mais evidentes na cachaça branca. Sim, certo? sim. Prova dos 9 ali, o néctar. Sem dúvida. Então o que a gente encontra facilmente, assim? Algumas características vão ser da própria cana. Então você tem um aroma característico da cana na cachaça produzida. Quanto mais crua, entre aspas, menos envelhecida ela for, melhor para preservar essa característica original da cachaça. As cachaças envelhecidas, elas até pedem que você tenha um álcool um pouco mais neutro, porque pode haver uma confusão de sabores muito grande entre a característica da cana no início e depois com as madeiras. Isso pode criar uma certa confusão, que pode ser bom, às vezes pode não ser bom também, né? Sim. Mas a característica que eu diria assim, mais fundamental é o aspecto da cana mesmo, que é da origem. No nosso caso, algumas pessoas até dizem que percebem na nossa colombina cristal, que é a branca, que só é descansada em inox, algum aroma do próprio fubá. O fubá de milho, o pessoal brinca que tem um cheirinho de pamonha,
Eu não sei se é exatamente uma brincadeira, ou realmente é perceptível. Depois que a gente fala, as pessoas percebem isso. Entendi. Então a gente acaba induzindo um pouco, mesmo sem querer. Mas a característica principal é a da cana, você sentir um pouco aquele aroma da cana, da garapa da cana, e depois vem essa questão da fermentação que vai influenciar, no nosso caso, a base de milho, de fubá de milho, e esse toquezinho de limão, e aí vai estar mais no sabor. Tá. Essa é um pouquinho da picância do limão, aquela coisa gostosa do limão, da acidez. Não a acidez da cachaça, mas a acidez composta ali dentro do produto. Tá. A acidez baixa é um aspecto muito importante na qualidade da cachaça. Sim. Não neutra, absolutamente neutra, porque a gente precisa um pouco de acidez também na bebida, mas quando a acidez é muito elevada, ela toma conta e é aquela coisa que desce desagradável, desce rasgando, ninguém quer esse tipo de produto, né? Destilado nenhum. A produção, qual que é a tua região de Minas? É norte de Minas? Não, nós estamos na região ali próximo de Ponte Nova, que é chamado Zona da Mata Mineira, na entrada da Zona da Mata Mineira. E a tua produção acaba consistindo num dado período do ano, certo? Sim, sim. Que é o que? Maio, por ali? A gente normalmente começa em julho e vai até o início de novembro. Existe uma dificuldade para padronizar esse fermento, já que ele é tão vivo? Zulu, o fermento, ainda que você comece ele com X ou Y base, tem gente que faz com outros tipos de, por exemplo, com arroz. Não é incomum isso não. Mas você pode perceber que ao longo do desenvolvimento dele, ele vai pegar uma característica que é do microambiente onde você está. Tá. Então, independente da base que ele vier, alguma característica vai sempre preservar, sabe? Mesmo que você pegue um fermento um pouco mais, entre aspas, industrializado, ele vai, uma certa hora, ele vai buscar no ambiente algumas características dele. Que essa influência vem o quê? Umidade, temperatura? Clima, vegetação, terra, o tipo de microambiente que você vive ali, vai influenciar na fermentação e vai criar uma característica própria. Tanto é que existem já especialistas no mercado hoje que conseguem captar isso, reservam o seu fermento, ele é congelado e você não precisa desenvolver ele todo ano. Você traz já estava aqui na gavetinha para perguntar. Você multiplica e ele vai ser todo ano aquele mesmo fermento. Isso é legal porque você cria uma padronização, né? A cachaça tem ainda um longo caminho para ser um produto mais padronizado. Sim, isso é uma coisa importante que a gente vai precisar desenvolver mais para a cachaça ser um produto mais internacional. O produtor de bourbon, Tennessee, whisky, enfim, eles que têm fazem questão de enaltecer esse uso da base do mash bill, do fermentado anterior para cada produção e mantendo isso sempre. E para a cachaça até é curioso, assim, te ouvindo falar isso, que eu já ia perguntar se vocês guardavam de uma produção para outra. Você acha que isso faz muita diferença? Acho que sim. Eu acho que se você consegue manter um padrão, isso diz respeito à qualidade. Evidentemente que você tem que ter um padrão com qualidade elevada, né? Se você chegou naquele ponto, você vai sempre querer estar dali para cima. Nós usamos durante muitos anos, uma história legal que eu gosto de contar, um fermento que era desenvolvido pelo professor Carlos Rosa na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele nos fornecia uma pequena quantidade e a gente depois multiplicava aquilo. Ele encerrou essa pesquisa, esse produto depois foi para ser industrializado, né, ganhar escala industrial. Não industrializado do ponto de vista negativo, porque às vezes o pessoal confunde um pouco. Industrializado de você conseguir trazer e virou um fermento chamado CA11. Ele foi depois finalizado na Universidade de Lavras, se não me engano, lá em Minas também. Mas ele criou uma base de fermento que esse que foi industrializado não funcionou, ele tinha 3 cepas. A gente usava uma cepa que não foi a que ele selecionou para industrializar. Eu não me adaptei bem com esse fermento. Muitas marcas usam esse fermento, marcas de grande qualidade de cachaça, passaram a usar esse fermento que ele é mais rápido. A gente leva, também uma coisa curiosa, ali de 12, 13 dias para começar a fermentar, a alambicar.
a destilar, né? Tá, isso desde Desde o início, quando... corte, caldo até... Não, desde você começar o fermento, alimentando o fubá, entendi. Até a primeira alambicada, mais ou menos 12, 13 dias. Legal. O fermento que já vem desidratado, que você consegue multiplicar ele em 36, 48 horas. Caramba. Então você tem um ganho de tempo ali, que é interessante, mas te produz uma cachaça um pouquinho mais neutra. Tá. As nossas cachaças têm uma assinatura nossa. Então a gente gosta de preservar isso, né? A gente é pequeno produtor. Tipicidade, né? Exatamente. Ali a nossa identidade está ali, né? Legal, muito bom. E, bom, pra gente seguir o fluxo aí, depois desse período, aí adicionou esse fermento no caldo, deixa lá 24 horas, um pouco mais, como que você faz? No nosso caso, a gente faz a correção do Brix da cana, a gente trabalha com 15, né? De Brix. Então, normalmente ele vai, que a gente fala zerar, né? Ele vai transformar o açúcar em álcool, né? O fermentado, né? Criar o mosto fermentado, o vinho da cana, né? Em 24 horas. Isso pode variar em função do clima. Tá. Se o clima estiver muito seco, e essa época de produção de cachaça, normalmente é o clima seco, onde você consegue cortar a cana com qualidade, tem o Brix mais alto, né? A cana precisa do clima seco para poder desidratar, perder a água e aumentar a intensidade de açúcar. Bom, existe essa questão do tempo que pode ser influenciado pelo clima local, né? Não só pela questão de estar muito seco, nessa parte do ano muito seco, mas também pelo fato de estar muito frio. No nosso caso lá, é uma região que é um pouco fria. Às vezes atrapalha um pouco e você atrasa a alambicada, né? Ou as alambicadas do dia. Normalmente a gente começa já alambicando já com o mosto colocado dentro do alambique às 7 horas da manhã. Caramba, legal. Então você tem que começar cedo mesmo, né? E logo depois, uma das coisas também que vai ajudar na qualidade da fermentação é você alimentar a levedura de forma lenta. Você não pode descarregar muito, porque a levedura ela perde um pouco, vamos falar assim, o controle. Se você faz uma alimentação lenta, para um pouco, deixa ela se alimentar, depois coloca mais um pouco, ela vai crescendo, né? E vai multiplicando mais rápido. Se for lento demais também, você pode estragar um pouco e atrapalhar o processo. Mas é importante para a fermentação que essa alimentação, o caldo que você vai colocar ali, entre lentamente dentro do tanque, entendeu? Que legal. Cada gravação é uma aula. E aí, pra gente antes da gente molhar a palavra, aí tem o segmento, né? Ali, que é a parte do Cheers. Aí você conta pra gente aqui, essa aqui que a gente tá tomando é a Jatobá há 3 anos. Jatobá há 3 anos. Isso. E aí você tem a Jatobá há um pouco mais tempo também. Vai falando um pouco. Eu tenho um pouco... A gente tem uma tradição muito grande com o Jatobá, né? A Colombina tem de muitos anos. A gente envelhece num sistema muito antigo que chama Parol, que são caixas de madeira quadradas. É uma coisa que tem pouca utilização hoje em dia, porque a manutenção dele é complexa. Então a gente envelhece em Parol e envelhece em tonéis. São paróis de 12 mil litros e tonéis de 700 litros. Os paróis são muito antigos, são centenários, estão lá na origem da fazenda, até anteriores à existência da marca. E já os tonéis são novos, novos entre aspas, né? Tem 8, 10 anos que a gente vem envelhecendo nele. A gente tem que estar começando a utilizar eles agora, na verdade. Quantos litros de tonéis você falou? 700. São 700 que eles respeitam uma norma mais recente da legislação. Ou seja, a gente tem as cachaças mais curtidas aí por mais tempo em madeiras mais antigas mesmo, então a transferência é suave, pequena, e tem cachaças mais novas com aquele teor de madeira um pouco mais intenso, porque é mais novo, né? A troca é mais intensa, né? E tem a cachaça branca nossa, que é a Cristal, que a gente não passa por madeira, ela é só descansada em inox, pelo menos 6 meses. Legal. Legal? Muito bom. Então, saúde de novo. Que aula. Meu amigo, muito obrigado.
Foi um fast move, assim. Chegou, caiu no fogo. Muito obrigado. É um assunto muito bacana mesmo, essa questão da fermentação. Já falei alguns momentos no canal sobre o processo de produção, mas não tinha parado para falar com mais detalhes sobre. Foi um prazer. Esse fermento caipira. Legal. Contribuição. Eu que agradeço o convite aí, foi um prazer. Saúde.